vício levou nossa mãe lentamente, embalou-a e fez com que ela dormisse profundamente, afundada no colchão de sua cama. Quando seus dentes de trás caíram, ela os deixou na lateral da banheira. Eu tinha 7 anos e os guardava em uma caixa de fósforos. Os pedaços que faltavam dela eram guardados em segurança para que ela não se perdesse para sempre. Então, talvez um dia possamos colocá-la de volta no lugar. Nossa casa desabou ao nosso redor e tentamos ao máximo nos levantar. Os tetos estavam danificados pela água e as escadas inferiores estavam apodrecidas e no inverno os radiadores sangravam ferrugem. Mas ainda era a nossa casa e Annie fez dela um lar. Minha irmã Annie cuidou de mim com curativos tortos nos joelhos machucados e refeições mornas no micro-ondas. Ela me contou histórias de fantasmas e não se importava quando eu me arrastava para a cama dela mais tarde, com muito medo de dormir sozinha. Ela me ensinou a dançar descalça no tapete da sala, com o canal de música no volume máximo da TV balançando nossos quadris antes de crescerem completamente. Ela sempre me deixava tomar banho primeiro para que a água ficasse quente, nunca reclamando quando tinha que se contentar com o frio. Ela escovava meu cabelo todos os dias antes da escola, mesmo quando eu gritava e batia nela quando ela puxava os nós. Annie tinha cabelos escuros como o papai, quem quer que fosse, mas eu era loira. Annie também estava desesperada para ser loira, como Marilyn Monroe, como a mamãe. Acho que ela pensou que isso as tornaria mais próximas. Eu daria tudo para ela colocar as mãos no meu cabelo mais uma vez, mesmo que doesse. Ela se mudou para outra cidade quando fez 18 anos e nunca mais voltou. Eu ainda sonho com ela, às vezes. Acompanhar nossa mãe era impossível e aprendemos desde pequenas que sempre ficaríamos para trás. Isso não tornou as coisas mais fáceis. Quando ela bebia pouco, ela brilhava. Nos acordava às 3 da manhã com panquecas pingando calda de cereja. Às vezes, quando o tempo estava bom e ela estava farta de ficar bêbada sozinha, ela ligava para nossa escola e dizia que nós duas tínhamos passado mal no verão e que, em vez disso, iríamos de carro até a praia. Lembro-me de quando tinha 9 anos, no banco de trás do carro, voltando para casa depois de um de nossos dias no mar, sugando o sal dos dedos. Annie tinha acabado de pintar o cabelo de loiro e sua melhor amiga, Jane, a ajudava a se curvar sobre a pia da cozinha. Por trás, eu não sabia quem era mãe e quem era filha. O rádio ligado e as janelas abertas soprando o céu lá dentro. Quando ela bebia muito, ela ficava fora a noite toda. O cabelo preso como uma rainha, os olhos vidrados e rodeados de glitter e maquiagem preta. Às vezes, ela ficava fora por 1 ou 2 dias. Ela nunca nos dizia quando. Um dia, simplesmente acordávamos com uma casa vazia e a geladeira lotada. Encontrávamos um bilhete na frente com uma mancha de batom da mamãe no contorno de um beijo, nos dizendo que ela estaria de volta em breve. Às vezes, ela levava os caras para casa, enchia a mesa com latas de cerveja e cinzeiros, fumava até o teto. A mamãe perdida na neblina. Dormíamos com travesseiros na cabeça, tentando abafar a música que tocavam até de manhã. E pela manhã, acordávamos com estranhos na mesa da cozinha, perguntando onde guardamos o café. Quando a mamãe bebia muito pouco, ela desmoronava. Ela não comprava comida. A geladeira era um buraco na parede. Ela fumava um cigarro atrás do outro, deixando marcas de cigarro no papel de parede perto da escada, como se as paredes estivessem doentes e em decomposição. Ela mal dormia, andando por aí com meias luas azuis sob os olhos, os nós dos dedos em carne viva. Ela gritava com as menores coisas. Lembro-me de uma vez em que derramei um copo de suco no sofá. Ela olhou para mim com os olhos mortos e me arrastou para o tapete, e depois tirou todas as almofadas do sofá e as levou para o quintal e colocou fogo. Annie foi assistir um pouco pela janela e, depois, se sentou ao meu lado no chão, as costas apoiadas no esqueleto dos assentos, a cabeça apoiada na cratera da minha clavícula. Quando a mamãe bebia demais, era o pior. Ela ria muito alto e por muito tempo, de tudo e qualquer coisa, até que sua boca começava a tremer e ela começava a chorar na mesa do café da manhã, comendo seu cereal. Annie se fechava quando a mamãe estava assim,
Ia para algum lugar dentro de si mesma, onde ninguém pudesse machucá-la. Ela ficava acordada até de manhã, assistindo filmes antigos em preto e branco na TV, sussurrando as falas que sabia de cor, como se fossem orações. Quando eu tinha 5 anos, chorava ao encontrar minha mãe desmaiada na cama, com a certeza de que nunca mais acordaria. Anne enxugava minhas lágrimas e me dizia que só estava dormindo como as princesas do meu livro de histórias. Sentaríamos juntas na cama da mamãe e esperaríamos que ela acordasse. Quando éramos mais velhas, era eu quem pegava a mamãe do chão do banheiro repetidas vezes e Anne a colocava na cama, tirando o cabelo do rosto e o vômito da boca, trocando de roupa se ela tivesse se mijado. Observando-as naquela época, não havia dúvida de que Anne era a mãe agora. Era outubro e eu tinha 13 anos. Anne, 16. Era uma quarta-feira à noite e minha mãe estava fora há 2 dias. Ela nos ligou naquela manhã de um telefone público, a voz arrastada na linha, dizendo que ela estava se divertindo muito com todos os seus novos amigos. Esperava que estivéssemos bem. Quando ela me perguntou se eu estava tendo um bom aniversário, desliguei na cara dela. Meu aniversário foi no dia anterior. Anne me deu uma pilha de presentes, gloss de morango e esmaltes brilhantes. Não perguntei onde ela conseguiu o dinheiro para tudo aquilo. Eu não me importei. Pegamos o ônibus para a praia com Jane. Comemos o bolo de aniversário que ela fez para mim, com areia entrando na cobertura. Tinha gosto de doçura, tinha gosto de carinho e mar. E eu saboreei cada mordida e raspada de açúcar em meus dentes. Vimos o sol se pôr. Anne tirando fotos granuladas em seu Nokia de merda enquanto eu soprava as velas, desejando repetidamente que a mamãe não voltasse para casa, que dessa vez ela simplesmente ficasse fora. Mas naquela noite de quarta-feira, eu e Anne não estávamos nos falando. A raiva pairava pesadamente entre nós, infiltrando-se pelas tábuas do piso. Tudo começou quando ela tropeçou ao pé da escada. Nós duas rimos. Anne jogou a cabeça para trás, o espaço entre os dentes da frente refletindo a luz. Quando me inclinei para pegá-la, recuperei o fogo, quente contra as sardas em meu rosto. Soltei seus braços e ela caiu novamente, batendo no chão e sorrindo, tirando o cabelo do rosto. Sua respiração estava pesada com o uísque. Eu não poderia repetir tudo com ela também. Não poderia vê-la cair de novo e de novo, assim como a minha mãe. Eu sabia que ela nunca mais levantaria. Eu olhei para ela, o cabelo loiro caindo em seus olhos e tudo que eu conseguia ver era a nossa mãe. E então, eu estava correndo, os pés batendo no corredor, como se os batimentos cardíacos se soltassem. Eu corri para a cozinha e joguei todas as garrafas que tínhamos na pia, empurrando Anne para trás enquanto ela lutava para me impedir, pegando a bebida entre os dedos enquanto caía. Ela agarrou meus ombros e me fez largar a última garrafa. Ela se espatifou entre nós no chão, cacos de vidro brilhando como se tivéssemos arrastado as estrelas do céu e as quebrado, pedaços que nunca poderíamos recuperar. Do lado de fora, através das janelas abertas, o céu ficou dourado e pálido. As nuvens eram uma confusão rosa e creme espalhadas pelo horizonte. Eu chorei então, observando Anne de joelhos, juntando os cacos. Essa era Anne, sempre tentando consertar as coisas, mesmo quando era tarde demais. O cheiro de comida me arrastou para fora do quarto, o estômago virando um traidor dentro da minha caixa torácica. Anne estava cozinhando macarrão, comida de verdade, tá? Não feita no micro-ondas. Ela arrumava a mesa. A música tocava baixinho no CD player. Anne balançava suavemente os quadris enquanto mexia o molho de tomate, cheiroso e quente. Enquanto comíamos em silêncio, a cada mordida, eu a perdoava. Mamãe nunca preparava o jantar ou lembrava que meu favorito era espaguete desde que eu era criança. Nem ficava sóbria por tempo suficiente para sentar à mesa. Não, Anne não era a mamãe. Estávamos lavando a louça quando ouvimos isso pela primeira vez. Uma mariposa estava rastejando pelo interior da vidraça e eu abri a janela para deixá-la sair no escuro. Do quintal veio um som fraco. Inclinei a cabeça para ouvir, pois vinha de longe. Choro. Imaginei que fosse Mika, o garoto de 2 anos da casa ao lado, tendo um acesso de raiva alto o suficiente
Imaginei que fosse Mika, o garoto de 2 anos da casa ao lado, tendo um acesso de raiva alto o suficiente para que pudéssemos ouvir. Ou talvez até mesmo Luke, o gato que anda pela nossa rua implorando por comida, como às vezes fazia. Sempre quis alimentá-lo quando ele aparecia, enrolando-se em meus tornozelos, mas Annie sempre me impedia, dizendo que, uma vez que você começa a dar, eles nunca paravam de pedir. Acho que ela não estava falando sobre o gato. Annie acendeu as luzes de Natal penduradas na varanda e nos sentamos nas cadeiras de praia de plástico, observando o céu. Quando éramos pequenas, sentávamos do lado de fora e Annie me contava os nomes de todas as constelações e as histórias de como elas ficaram penduradas no céu noturno. Eu tive que crescer antes de perceber que ela inventou tudo à medida que avançava. Era um jogo que ainda gostávamos de jogar, inventando histórias ridículas para as formas que conseguíamos escolher. Ah, sim, aquela ali é a Heineken do Sul. Chegou lá quando Deus deixou cair uma latinha da janela do seu conversível e nunca mais pegou, disse ela, balançando a cabeça sabiamente e escondendo o sorriso. Claro, eu disse, acenando com as mãos e apontando para além das linhas de energia, bem ao lado do cinzeiro do norte, deixada ali pelos anjos durante uma pausa para fumar. Sim, dizem que se você desejar quando vê uma delas, todos os seus sonhos vão se tornar realidade, disse Annie, sorrindo. Ela parou de rir, a voz mais baixa, o rosto voltado para todas aquelas estrelas mortas. Vamos desejar, Amy. Anda, vamos. E assim fizemos. O som do choro nos interrompeu. Foi mais próximo desta vez e definitivamente humano. Viramos uma para outra, confusas. Annie encolheu os ombros e eu semicerrei os olhos na escuridão. Parecia um bebê perdido, cansado e sozinho. Ah, deve ser o Mika, eu disse, lentamente me levantando. Talvez ele tenha, sei lá, andado pelos fundos. Merda, você quer ligar pra Connie? Dizer a ela que a gente leva ele? Annie não respondeu, e eu suspirei revirando os olhos. Tá, acho que eu vou fazer tudo então. Eu saí da varanda, a grama macia contra meus calcanhares. O ar cheirava a chuva, fresco, limpo, crescente. Uma promessa não cumprida. Amy, a voz de Annie soava tensa. Virei-me para ela, sorrindo. O sorriso morreu no meu rosto quando vi o olhar dela. Amy, entra agora. Ela estava olhando para o escuro, além de mim, abrindo a porta com uma mão atrás dela, os dedos atrapalhados na trava. Eu congelei, com os pés descalços na terra. Eu encontrei o que ela estava olhando. Nos arbustos, perto da cerca dos fundos, havia uma pessoa agachada, com os joelhos bem dobrados sobre o queixo, os braços em volta das pernas. A boca daquela coisa estava aberta, abrindo e fechando suavemente enquanto chorava, como uma criança perdida no escuro. Não como uma criança, mas como alguém fingindo, imitando o som aberto e fechado na escuridão. De repente, a pessoa se endireitou, ficando com o rosto ereto. Ainda escondido pela escuridão, era alto e magro demais para ser uma pessoa normal. O pânico me fez mover. Os instintos animais remanescentes dos dias em que vivíamos nas árvores me levaram adiante. Fui mais rápida que Annie. Arrastei-a para dentro e bati a porta atrás de nós, ouvindo-a balançar nas dobradiças enquanto a trancava. Observamos enquanto a pessoa caminhava lentamente em direção à casa, com passos deliberados e longos. Annie pegou a minha mão, me segurando com força, e me virou para encará-la, segurando meus ombros. Não vira, Amy. Não se vira. Instintivamente, comecei a olhar por cima do ombro para a escuridão. Annie agarrou meu rosto com força e balançou a cabeça. Eu soube então que ela estava falando sério. Eu tô falando sério. A sua voz falhou, e ela pigarreou apertando minha mão, com força suficiente para doer, as unhas se cravando, firmando. Olhei para os nossos dedos entrelaçados, ambos crescidos a partir dos mesmos ossos. Eu vou chamar a polícia, tá? E tudo vai ficar... A sua voz vacilou, gaguejando. Lágrimas se derramaram sobre seus cílios, pingando como a promessa de chuva. Annie nunca chorou.
O seu telefone tá na varanda. Ela sussurrou, e a Billy subiu pela minha garganta. O telefone dela estava lá em cima, carregando. Um toque suave preencheu o silêncio. Anne se virou para a janela, o branco das órbitas oculares mostrando que seus olhos estavam muito arregalados. Era o som da testa de alguém contra o vidro. Lentamente, repetidamente, começou a acelerar, mais rápido e mais forte. A pele encontrando o vidro até baterem na janela com força suficiente para sacudir os vidros. As batidas pararam, e eu estava prestes a perguntar a Anne se poderia olhar agora quando ela gritou, seguida pelo som de vidro quebrando e pela batida mais forte até então. Quem quer que estivesse em nosso quintal tinha acabado de bater o rosto na janela com força suficiente para quebrá-la. Corremos escada acima, 2 degraus de cada vez, evitando os que desabaram com podridão seca por instinto. Virei-me para trás uma vez e Anne puxou meu rosto antes que eu pudesse ver. O som de vidro quebrado ecoou atrás de nós enquanto chegávamos ao banheiro, trancando a porta. Um choro fino e lamentoso, como o de um bebê chamando pela mãe, encheu o corredor, preso entre as paredes e portas trancadas. Anne jogou as costas contra a porta, os pés apoiados na banheira, segurando a faca que tinha pegado na cozinha. Eu fiz o mesmo, ombro a ombro. Passos lentos começaram nas escadas, deliberados e casuais. O choro se tornou como zombaria, quase uma risada. Explosões estridentes de sons e depois risadas. Altas, altas e parando abruptamente antes de começar de novo. A primeira porta no andar de cima era meu quarto e ouvimos o som distinto dela sendo aberta. Aquela coisa estava nos procurando. Que porra é essa que tá acontecendo? Perguntei a Anne, sem nem me preocupar em enxugar as lágrimas que não conseguia parar de cair. Observei minha irmã se levantar do chão e apoiar as mãos na porta quando ouvimos o som de uma segunda porta se abrindo. O quarto da mamãe. O próximo cômodo no corredor era o banheiro. Anne me levantou e me entregou a faca. Balancei a cabeça e empurrei-a de volta para ela, com medo do que aconteceria se eu tivesse que usá-la. Anne me empurrou e pressionou a faca em minhas mãos, o polegar pressionando a lâmina com força suficiente para sangrar. Observei o sangue da minha irmã escorrer por seu pulso, uma estrada vermelha e sinuosa ainda penetrando em minhas mãos apesar da dor. Eu peguei a faca. Algo bateu contra a parede que o quarto da mamãe dividia com o banheiro. Seguiu-se um lamento agudo. Prendi a respiração. Pude sentir meu coração bater na base da garganta, uma coisa selvagem e frenética. Eu vou pegar o telefone no meu quarto. Eu balancei a cabeça violentamente, prestes a discutir. Anne tapou a minha boca com a mão. Eu podia sentir o gosto do sangue em sua mão, salgado e um tanto doce, como um bolo de aniversário à beira-mar. Sim, eu vou pegar o telefone e ligar pra polícia, tá? E vai ficar tudo bem. Eu balancei a minha cabeça novamente. É o único jeito. Quando eu for, eu preciso que você tranque a porta e não abra pra nada, nem pra ninguém, tá bom? Nem pra mim, nem pra ninguém. Promete. Eu balancei a cabeça e Anne pressionou a mão na minha boca, esmagando meus dentes contra meus lábios, fazendo meus olhos lacrimejarem. Sim, promete, M. Algo quebrou no quarto ao lado. Anne tirou o cabelo do meu rosto, colocando-o delicadamente atrás da minha orelha. Ela murmurou e destrancou a porta o mais devagar possível, o ferrolho rangendo suavemente. Observei a curva de seu ombro desaparecer no corredor escuro lá fora, como a lua em eclipse. E então, ela se foi. Não consegui me mover ou respirar por um segundo, e então fechei o ferrolho no momento em que algo ricocheteou do lado de fora da porta. Seguiu-se um grito estridente, o cabo balançando para cima e para baixo com força suficiente para estourar um dos parafusos. Observei-o rolar em minha direção nos ladrilhos. E então, silêncio. Sentei-me de costas. Seguiu-se um grito estridente, a porta balançando para cima e para baixo com força suficiente para estourar um dos parafusos. Observei-o rolar em minha direção nos ladrilhos. E então, silêncio. Sentei-me de costas para a porta, segurando a faca e desejando estar seguro.
e desejando estar segurando a mão de Annie, ainda silêncio, enchendo lentamente a sala com minha respiração. Uma voz veio pela porta. Eu comecei, as mãos segurando a faca. Querida, o que está acontecendo? Mãe? A minha voz falhou. Mamãe, é você? Eu forcei meus braços ao meu redor, tremendo, tentando me manter imóvel. Querida, tá tudo bem, apenas abra a porta. Tá tudo bem, tá? É só deixar eu entrar. A maçaneta chacoalhou de novo, mas suavemente. Só me deixa entrar, amor. Tá tudo bem. Ela bateu na porta e eu segurei a maçaneta. Querida, eu sinto muito, tá? Lamento ter perdido seu aniversário. Me desculpa, eu sou uma mãe tão terrível. Por favor. A sua voz falhou e ela começou a chorar. Apenas me deixe entrar, meu amor. Eu sinto muito, mesmo. Fechei os olhos com força. Ela parecia tão triste e tão perdida. Eu só queria que ela me abraçasse, como quando eu era criança e saía do balanço com o joelho arranhado. Talvez, desta vez, ela estivesse falando sério. Talvez tudo ficaria bem. Minha mão encontrou o caminho para o ferrolho novamente. A voz da minha irmã entrou pela porta, quente e gentil. Sim, Emily, deixa a gente entrar. Tá tudo bem. A minha mão congelou no ferrolho e eu apertei ainda mais a faca. Annie nunca me chamou pelo meu nome completo. Uma mão bateu na porta, a maçaneta chacoalhando. Emily, deixa a gente entrar. A voz de Annie tornou-se baixa e gutural, seguida pelas mesmas risadas estridentes de antes. A mamãe falou agora, implorando e chorando, a voz ficando cada vez mais alta. Deixa a gente entrar! Deixa a gente entrar! Ela repetiu várias vezes, pontuada por seus punhos na porta. Pensei em demônios e monstros, em todas as histórias de Ninar que rezamos para que não saiam de debaixo da cama. Essa não é a minha irmã e você não é a minha mãe. Gritei pela porta, com as mãos na cabeça. Entrei na banheira e me enrolei como uma bola, me embalando, a faca agarrada ao peito. Eu não sabia o que havia do lado de fora daquela porta, mas sabia que não era Annie. Não era a voz que gritava quando mudava de canal de TV. Aquela que cantava parabéns pra mim. Aquela que me disse que eu era inteligente, mesmo quando eu tirava notas ruins. Aquela que me leu histórias sobre princesas que nunca acordam. Aquela voz não era humana. Estrondos e gritos vieram do andar de baixo, seguidos de passos de pessoas correndo. Um uivo baixo e gutural percorreu a casa, enchendo o quarto até que eu senti como se estivesse me afogando no som. E então a porta foi arrombada. Gritei, cobrindo os olhos, esperando para morrer. Braços me encontraram e me levantaram da banheira, me carregando para fora dali. Olhei para o lado de fora da porta enquanto era carregada a escada abaixo. Estava coberto de longas marcas de garras, arrastadas até o chão. Travesseiros rasgados cobriam o corredor com penugem macia, como se tivesse nevado lá dentro. Observei-os vagar lentamente, enquanto homens uniformizados verificavam cada um dos quartos que pareciam ter sido destruídos por algo selvagem. Do lado de fora, em nossa entrada, havia carros da polícia e uma ambulância. No meio de tudo estava Annie, banhada pela luz azul e vermelha que a inundava, iluminada no escuro como um anjo de neon, o rosto brilhando. Eu me joguei do ombro do policial e corri até ela, mantendo nós duas juntas, com nossos pedaços quebrados e tudo, ficando sob todas aquelas constelações que inventamos. Gritos suaves vinham da ambulância, que balançava ocasionalmente. Annie gentilmente virou minha cabeça, sorrindo tão tristemente que meu peito doeu quando eu entendi. Acontece que não havia demônio, nenhum animal selvagem ou homens maus tentando invadir. Apenas a mamãe, louca por causa da bebida e das drogas e tudo mais, chegando ao fim de mais uma farra de uma semana. Algo finalmente havia quebrado dentro de sua cabeça, e desta vez não poderíamos recuperá-lo, não importa o quanto tentássemos. Às vezes, você cai uma última vez e nunca mais se levanta. Annie a tinha visto no jardim,
com sangue escorrendo de sua boca, furos nos braços onde devia ter injetado de tudo, as marcas como estradas não mapeadas, trilhos finos e desesperados por mais uma agulha, mais uma carreira, mais uma tentativa de solução. Ela procurou na cozinha toda a bebida que joguei fora e, como não encontrou, veio procurar o estoque que escondeu no banheiro. Ela não me queria, apenas as drogas do outro lado da porta. Queria tanto que ela conseguia imitar a voz da Anne quase perfeitamente. Acontece que os verdadeiros monstros são aqueles que comem você lentamente. Aqueles que vêm com uma garrafa ou agulha, ou aqueles responsáveis por uma longa lista de motivos pelos quais você não consegue sair da cama de manhã. Às vezes, os monstros que destroem a sua vida são aqueles que te criam ou te amam. Mas no final, cabe a você abrir ou não a porta.